Boa noite, Theo. Boa noite, Pompeia. Muito bom ver você. Na verdade, não é uma pergunta, não. Eu queria mais ouvir a Theo, assim, o que ela tem a dizer. Que eu estava me lembrando de um caso que o Pompeia me contou há muito tempo atrás. Ele estava contando para a gente que a mãe dele, ele estava falando sobre o uso da rua, né? Como que isso mudou, né? E ele contava que a mãe dele, que hoje em dia todo mundo quer ter os filhos, as crianças em casa porque tem medo e tal. E ele contou que a mãe dele, quando ele era criança, falava: Ô menino, deixa eu ficar aqui, deixa eu fazer meu almoço em paz, vai pra rua e não volta tão cedo. Então, assim, a rua era uma outra concepção, né? É, Você falou um pouco sobre o espaço da escola, sobre a importância das crianças estarem perto da natureza, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre é, a importância dessas mudanças do uso dos espaços públicos urbanos na cidade, né? Dos espaços livres. Então, das praças, dos parques e da rua mesmo, assim. Pensando nesses espaços como lugares para brincar também para as crianças, né? Então, eu queria só te ouvir sobre isso. Falar um É, pouco sobre isso. não, eu acho assim que cabe aos arquitetos, urbanistas ou não, não sei quais as categorias, mas repensar essa cidade, meu. Essa cidade não é feita para o ser humano. Nenhum deles, tá entendendo? Outro dia eu vi uma senhora muito bem posta no mundo dizendo que o filho dela estava tomando aulas para ser pedestre, porque nunca tinha andado num passeio de uma rua, porque só andava de carro, da escola para casa, indo os passeios. Quer dizer, é uma loucura, gente. Né? A cidade, e eu acho que é possível mudar as cidades. Eu acho que é possível, é simplesmente uma compreensão de qual é o processo evolutivo da espécie humana para que ele se realize em sua plenitude. E esse corpo tem que estar ajustado a um lugar que lhe permita brincar, que lhe permita se deslocar, que permita se encontrar com os outros. Eu acho que nunca foi tão necessário espaços públicos comunitários. Não para os entretenimentos dos shows, não é isso. É um espaço livre, inclusive com pouca coisa, para que as crianças criem suas atividades, tá entendendo? Que não vinha lá, de repente, uma fábrica que bota opção de plástico para subir, descer, se inclinar, enfim, essas baboseiras, que não é nada disso que o menino precisa, mas parques com árvores, gente. Parques assim, em que a criança possa encontrar uma madeira solta e cria sua cabana, enfim, quer dizer, é redefinição. Gente, é um problema de nova consciência. A consciência, até então, estava pautada sobre um ser humano formatado, que não é esse o ser humano que está hoje. Tanto gente, é tanto isso que eu acho tão simbólico esse Covid atacar o pulmão do ser humano, está entendendo? No mesmo momento em que o homem está como predador destruindo o pulmão da natureza, o pulmão do planeta, que é a natureza. Então, é uma analogia muito, muito grande, assim, quer dizer, estamos sufocados, estamos aprisionados, não estamos respirando, está entendendo? E é preciso respirar para sobreviver, porque, de repente, pode ser que haja a extinção da espécie humana, porque eu não acredito, que o planeta Terra vai continuar, está entendendo? Então, Com é a um gente ou não, né? hein? Com a gente nele ou não, ele vai continuar. Não, né? A gente sabe hoje que o pobre desse vírus, né? Tiraram o habitat dele, que eram as florestas, a umidade, ele foi para a árvore, que é o pulmão nosso, um lugar úmido, ele se estabeleceu lá, ele tem que procurar um habitat de qualquer jeito. Por isso que eu tenho medo, receio, mas tenho fé em Deus, que não vão aparecer continuadamente os coronavírus, mas se nós continuarmos como predatores, como estamos sendo, a coisa é feia, eu acho. Vai ser uma coisa complicada, tá entendendo?
O Pel, uma coisa, só para complementar um pouquinho a questão que a Isa colocou, né? A minha filha me levou num parque na periferia de uma grande cidade, em que tinha uma placa nesse parque dizendo assim: proibido brincar nos brinquedos quem for menor de 0 anos ou maior de 150 anos. Tinha escorregadores enormes com adultos velhinhos carregando crianças no colo, escorregando junto no escorregador, balançando os balanços, não era aquele proibido para maiores de 10 anos, não. Era proibido para maiores de 150 anos, maravilha. E aí a gente tem um monte de fotos desse parque, é muito legal. Pois é. Eu acho que tem muita coisa boa também acontecendo e eu acho que são embriões de um novo mundo aí. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente acordando. Eu acho que... Não, o homem tem chance, viu? É simplesmente permitir que esse processo criador seja vivido, né? Porque é inerente à essência humana, né? Então, eu vejo isso. Eu sou otimista, eu acho que não vai ser... Por isso que eu gostei da palavra fôlego. A gente vai ter que ter muito fôlego, viu? Até para sonhar. Eu acho que a gente precisa do fôlego hoje, né? Porque está dolorido o processo, não está fácil, né? E fico me perguntando por que é que o Brasil teve a sorte de ter 2 vírus e não um só. Porque isso é que é triste, tá entendendo? Isso é que está acabando com o Brasil. Foram 2 vírus terríveis, tá entendendo? Um matando no hospital e outro matando em todos os lugares, que é uma tristeza, né? Mas a gente está aí para a luta. Né? Bom, Pel, eu acho que a gente já tomou bastante o seu tempo, né? E eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Eu vi aqui alguns comentários bem engraçados, bem interessantes, que o Manete e o Lucas fizeram um com o outro. Não sei se vocês gostariam de colocar... Fala. Não quero. Eu só queria dizer que, pegando um pouco esse gancho aí desse desfecho, né, dizer que foi um prazer imenso, viu, Pel, te ouvir pessoalmente. Assim, eu já tinha visto, eu até brinquei do Tarja Branca, porque eu fiquei tão impressionado com aquilo me explicou tanta coisa num certo momento que eu fiquei preso a você e aqueles que falaram naquele pequeno documentário. Eu fiquei muito impressionado. E quando a gente começou a discussão dessa revista, da Ecossistema Revista, ainda não sabemos como ela será, a gente se deu esse luxo, né, como a gente escreveu para você, de andar nesse oceano revolto da insegurança, né? Que é para nós uma espécie de berço, né? Então, quando a gente começou a fazer essa discussão, logo de saída, a gente achou que a gente tinha que construir um canal de interlocução, de expressão, ao mesmo tempo de liberdade, sobre as grandes questões que nos rondam, né? Daquelas que a gente julga. E quando a reunião que a gente fez, Pompeia falou do seu nome, a gente achou que era você que seria a nossa pedra fundamental aí, né? A nossa chave que abre essa caixa de Pandora aí que a gente precisa tentar entender. Eu concordo plenamente com você. Esse país é um país fantástico, maravilhoso, e ele não pode perder para as sombras, não é isso? Para o reino das sombras. E eu acho que quanto mais formos, vamos dizer, integrados nessa visão de que a nossa ação é uma ação, uma tática de ação, e a cada momento é uma conquista, não é? E não vamos esmorecer, e a ideia do fôlego é justamente essa, né? Termos fôlegos constantemente
para enfrentar, para sair dos impasses e para expandir isso, né? Para promulgar isso, um pouco na linha que você fala do exercício de transcendência. Então, eu queria dizer que, para mim, foi fascinante te ouvir. Eu fiquei pensando até que você tem que começar a pelo Brasil inteiro, aí, fazer que nem o Ariano, camisa vermelha nas palestras por todos os lugares do Brasil, como se fosse uma espécie de uma pregação, né, para quem mora nesse país, saber onde ele mora, né, e saber qual é o seu papel nesse país. Gostei muito da sua fala, fui anotando desesperadamente aqui. Ainda bem que a gente gravou, porque a gente quer fazer uma edição, né? E certamente essa edição é uma pérola dentro desse primeiro número, né? A gente abre com chave de ouro, né? Que é a ideia da vida nos ensinar, né? E parar de achar que eu tenho que me encontrar na vida para ser alguém, não é? E para começar a entender um pouco, deixar respirar melhor, ter vamos dizer, essa reciprocidade com a vida, não é? Como se fosse um grande ensinamento. Então, eu estou entusiasmado com o que eu ouvi, você é fascinante. Eu fico por aqui, viu? Obrigado, legal. Muito obrigado, Theo. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, tem uma coisa que a gente tem que aprender. Inclusive, eu tenho meus preconceitos contra como é que tem o live, né? Mas quando a gente tem pessoas que estão na mesma empatia, na mesma procura, é muito bom conversar. A vida conversável é maravilhosa.